Anyway, if you go on a date. Ora, bom dia, boa tarde e boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Take, neste caso Binge with Take. Vamos falar sobre uma série, vamos falar sobre a última temporada de Black Mirror, a sexta temporada que estreou muito recentemente na Netflix. Recordem-me só a data, que eu agora já não me lembro ao certo. 15, por aí. 15 de junho. Exatamente, 15 de junho. Estreou então a dia 15 de junho a sexta temporada de Black Mirror, uma série antológica da Netflix, que conta neste momento, a sexta temporada conta com 5 episódios, tem uma nota razoável, 77% dos críticos no Rotten Tomatoes e 44% por parte do público. A Cookie já anda aqui a fazer das suas. Malandro. E no IMDb não há. Ok, adiante. No IMDb não há nota para uma temporada em específico, mas neste momento a série conta com 8.8 em 10 no IMDb. Bom, Biggie, assim... só desculpa, aquelas Sim. notas gerais das horas visualizadas em Portugal e no mundo já vem com 2 semanas no top 1 com 60 milhões de horas visualizadas. Muito Fogo. bem. Não Não tinha essa informação aqui. Muito bem, então, o que vos apraz dizer assim, de forma geral, da série, desta temporada? Olha, eu não gostei. Eu não gostei desta temporada. Porquê? Foi uma grande seca. Foi uma valente seca. Epá, foi doloroso mesmo ver todos estes episódios. O melhor de todos, se calhar, foi o primeiro. Houve ali tipo um mindfuckzinho que me fez pensar. A partir daí, consecutivamente, cada um pior que o outro. E pá, simplesmente não achei piada nenhuma. Ao ponto de haver certas partes em que eu estava mesmo a passar à frente, dizer, ok, já percebi o que é que vai acontecer aqui. O segundo episódio previu todo, do início ao fim. E para mim, Black Mirror é algo que me deixa tipo colado ao ecrã, a olhar para os créditos e a pensar na vida. E nenhum destes episódios me fez isso. Já não me fazem isto já desde a 4ª temporada, mas esta temporada foi a pior de todas. Yeah. O problema de Black Mirror é que tipo, vamos sempre comparar ao que era. E isto digo o que era antes de ir para a Netflix, que é tipo, no fundo, aquela série que o teu amigo alternativo dizia: Ih, esta série é bué fixe, tem tipo, cenas bué fora da caixa. Até o momento em que a Netflix compra e tipo, a série fica muito mais mainstream, mas ainda mantém ali algum nível de qualidade, né? Mantém Tem identidade episódios até muito deixar de bons. manter. Exato, até basicamente a temporada 5, que é tipo muito má, e agora esta sexta, que é tipo, qual delas a pior? É a sexta. Eu estou um bocado É a aí. sexta. Não sei, meu, olha que a quinta também É foi a muito sexta. má. Para mim é a sexta. Eu acho que, não sei. Eu Mas acabo por analisar qual é que é. Porque para mim, Black Mirror é algo que te deixa a pensar e que te dá vontade de discutir com outras pessoas. Nada desta sexta temporada me apeteceu sequer ponderar uma discussão aberta sobre o que quer que seja. Na 5ª temporada também não houve muitos, mas houve pelo menos aquele primeiro episódio, o Striking Vipers, que deixou aquela pergunta em aberto de... Isso foi mindfuck mesmo, a série. Literalmente mindfuck, porque ficas aquela a pensar, será que é gay o que eles estão a fazer ou não? E essa é uma discussão bué da fixe de se ter, porque eles estão a viver num videojogo, que é uma cena tipo à parte. E... Estás a vender bué da bem a quinta vocês não viram a 5ª temporada. temporada? Vocês não viram a 5ª temporada? Eu só vi 3 temporadas. A primeira, a segunda e esta. Eu acho que só vi a primeira até. É o que eu estava a dizer ao Biggie. Tipo, Mas vão ter atenção, visto esta agora. eu não me preocupo com spoilers nenhum. Então, se calhar já devíamos ter posto a parte de spoilers. talvez. Mas basicamente, isto é a 5ª temporada, que já foi há uns aninhos atrás. Mas eu vou-vos dar o resumo. Basicamente, eles estão num futuro em que os videojogos são feitos através de... metem um chipzinho na cabeça e eles conseguem entrar no mundo do videojogo. E o videojogo, neste caso, é uma espécie de Tekken, Street Fighter, whatever. E portanto as pessoas estão a bater-se
realmente, mas tipo no seu cérebro, né? Tipo, cada um no seu sofá a jogar. O que acontece? 2 iluminados dizem, e se nós em vez de lutarmos fizermos sexo? Um é um homem e outro é uma mulher, tipo aquela chinesa, estás a ver? Por acaso é a atriz que faz de Mantis, do Guardians of the Galaxy. Yeah. E basicamente, um rapaz está no corpo da mulher e um rapaz está no corpo de outro rapaz. E eles fazem sexo no Não, videojogo. E eles são tipo melhores amigos os Eles são dois. melhores amigos os dois. E tipo, entram num jogo e no jogo, no jogo tem sexo e na vida real são só muito amigos, o que é bué da O que é bué estranho. da estranho. E depois há essa dinâmica de tipo. E a pergunta é: nós será que tipo, somos gays por fazermos sexo com personagens heterossexuais num jogo será que somos virtual? tipo homosexuals ou homosexuals? Homissexual. Homosexuals. Esse foi o último episódio que me deixou a dizer: vamos debater. A partir daí, então esta sexta temporada, eu estava só. Nada. Não, mas tens aqui alguns. Sim, eu acho que sim. Alguns pontos dá em mais que crédito. podes Vamos debater. debatê-los então? Olha, podes. Vá, primeiro vamos dar a palavra ao Ed, que ele ainda não comentou Olha, deixa-me dizer uma coisa. desta primeira. Desta Não sexta sei temporada. se sabem, mas este é o segundo episódio em que estamos cá os 4 a gravar sobre séries. E o primeiro episódio foi literalmente o segundo episódio que falámos sobre séries. Que foi em 2021, foi o What If. Foi o segundo episódio que falámos sobre séries. E era o único episódio que estávamos os 4 até hoje a falar sobre séries. Nossa. Pronto, só queria deixar Quer só perguntar quem é a culpa disso. É meia-meia, porque às vezes o Biggie falta, às vezes o Edu falta. Eu já faltei algumas também. Mas pronto, ok. Epá, eu como estava a dizer, eu só vi primeira, segunda e esta temporada. Eu não sei, se calhar isto é um bocado polémico, mas eu não acho piada a Black Mirror desde o início. Por isso é que eu não vi mais e só vi a primeira, a segunda e esta vi por causa de vir aqui falar com vocês. Epá, não sei, eu nem sei muito bem o que é que ia deixar. São microfilmes que metem questões. Esta última season é um bocadinho mais difícil de ver onde é que estão as questões tecnológicas, apesar de estarem em todos os episódios, mas é um bocado difícil de ver. Todos? Isso. Sim, todos. Todos os episódios têm uma questão tecnológica, desde a energia nuclear, no último episódio, até... Sim, meu. Qual esticão? Como assim? É o principal do episódio. Estás a brincar? Lá por te ter saltado à frente do episódio, eu não tenho culpa disso. Eu não saltei à frente do episódio. O episódio que fala, a crítica que ele mete é de guerra nuclear. É isso que o episódio te deixa. Não é nada. Pelo menos eu não vi dessa maneira, mas já podemos falar daqui nada. É sim, senhor. Esse é o ponto do episódio. Guerra nuclear. Agora... pronto, depois todos os episódios fazem uma coisinha ou outra. Esta season, entre a primeira e a segunda e esta, que eu não vi as outras, por isso não sei, mas entre a primeira e a segunda e esta é a mais difícil, sem dúvida, de acertar todos os pontos na parte tecnológica que a série tanto apresentou na primeira e segunda season. Mas continua bem mindfuck. Pronto, porque são aqueles episódios que, sei lá, são estranhos, só por si. Como por exemplo aquele... Esse aí eu achei um bocadinho grande. O terceiro, acho eu. Sim. Esse aí, se fosse um bocadinho mais curto, eu não me importava. Aquilo é praticamente um filme, né? Porque ele é quase 1h30. Mas achei engraçado a cena que eles fizeram ali. E no fim, o que ele faz no fim, eu estava à espera que ele fizesse uma coisa ligeiramente diferente daquilo que ele faz. Pronto, e por isso foi engraçado de ver. Mas é isso. Eu nem sei se gostei, nem sei se não gostei. É mesmo aquela série que para mim existe. Está lá, está no prato. Está lá, está na Netflix. Aliás, para mim, eu pensei que a série sempre fosse da Netflix. Eu nem fazia ideia que ela era de outra empresa. Era da Channel 4.
Pronto, para mim é só para vocês perceberem o quão desligado eu estou de Black Mirror. Apesar de ter visto a primeira e a segunda season na altura delas, As mas melhores, Uhum. pá, no fundo. pronto, não. Exato. É assim, eu Aí vi aquele episódio partilho- interativo, sim, sim. já agora. Sim, o Bandersnatch. Bandersnatch. Yeah, esse também É vi. assim, eu Yeah, partilho um bocado da tua opinião, no sentido em que também apenas vi a primeira temporada, se não me engano. Talvez tenha visto a segunda, mas não consigo confirmar ao certo. Ahm, não vi mais, não é porque não tivesse gostado da primeira temporada, porque gostei bastante, mas opá, eu sempre encarei Black Mirror como uma série que não preciso de seguir, quando me apetecer, vejo. Yeah. E não há nada que me impeça de ver episódios avulso, por assim dizer. Sim. Ahm, Eu vi a segunda esta temporada é, por, uma- é por uma engano. série antológica. Ahm, eu sou sincero, eu até gostei desta temporada. Tenho aqui alguns episódios que se calhar gostei menos, mas não achei que a série estivesse má. Não achei que nenhum episódio em particular estivesse mau. Uh, eu gostei bastante da temporada, sinceramente. E concordo com o que tu dizes. Todos os episódios tinham ali alguma vertente tecnológica, todos, sem sombra de dúvida. Tinham todos um comentário à sociedade e mesmo um comentário a nível tecnológico pertinente. E sim, opá, sim, gostei bastante da série, da temporada. Pronto, e é... Vamos a passar, vamos a Vamos passar fechar por aqui então. para spoilers e falamos de cada um dos episódios ou dos episódios que vocês quiserem mais Bora. falar. Yeah. Bora? Então, Spoilers! Então, vou só começar por dizer que talvez um dos meus episódios favoritos seja logo o primeiro, John is Awful, Sim. yeah, eu que também eu gostei. revi-me, Por acaso não curti muito. eu revi-me a 100% naquela parte do está aqui escrito nos termos e condições, não leste? Ah, é. Não, e quando ela diz Pois. que sabes quando tens o telefone virado para baixo e dizes uma coisa e depois aparece no telefone e eu já tive esta Pois, discussão uma data de vezes. exato. É Não, real, e aquela acontece. coisa de tal, vou processá-los. Não, está aqui nos termos e Yeah. condições. Eu não li nada disso. Pô, Pois, tivesses lido. pois. Fez-me Toda a repensar gente. todas as vezes que eu agora entro num Eu- videojogo e tem tipo um livro de termos e condições que eu Yeah. não- E tu dizes, eu só faço aceitar. Scroll, aceitar. Alguns já nem é preciso fazer scroll, é só aceitar. Sim. Antigamente não. Antigamente Obrigavam-te tinha a fazer até scroll, até yeah. baixo. Yeah. Agora já nem isso. Pá, o meu Mas problema um sim. bocado com esse episódio é não é plausível o suficiente, porque tipo, uma das coisas que separa Black Mirror de muitas séries de ficção científica, e eu digo isto como grande fã de Black Mirror, aí ok, posso tipo, estar a encarar de maneira diferente os episódios e o que estou a ver aqui nesta temporada, mas uma coisa que separa Black Mirror é que tens coisas num futuro minimamente distópico, seja relacionado com tecnologia, seja tipo abordagens, pá, porque nem todos os episódios pode haver elementos tecnológicos, mas isso é uma coisa fulcral para o desenvolvimento da história. E aqui tens tipo realmente o episódio mais parecido com Black Mirror, mas não tens tipo aquela crítica à sociedade mais tipo, sei lá, acho que há muitas coisas por onde podes pegar que é tipo, isto aqui não faz sentido e não é muito Black Mirror. E acho que esta temporada podes dizer que é tipo, pá, isto é o menos Black Mirror, ou porque não tem elementos tecnológicos que estão presentes na história, ou porque as decisões dos personagens relativamente tipo, ao que eles estão a ultrapassar não é tipo uma coisa plausível, sei lá. Aqui ela descobre que está tipo, a ser filmada pela Netflix e tipo, que vai cagar numa igreja. Pá, não sei, meu, isto aqui tirou-me completamente do episódio. Não são tipo escolhas plausíveis, estão a ver? Yeah. Esse elemento da realidade para mim não teve presente nesta temporada e neste episódio. Mas sabes não que eu muito. até gostei da maneira como ela se tentou desligar da cena
porque eu faria um bocado a mesma ação de fazer algo assim tipo extraordinário. Eu se calhar tentaria breakar o algoritmo, breakar o computador. Ela simplesmente pensou noutro ângulo de vamos lá tentar chamar a atriz que está a representar-me para dizer pá, eu não aceito isto. E eu achei piada à solução, né? Porque se ela está presa num documentário ou numa cena feita através da sua própria vida, para ela tomar conta da sua vida de alguma maneira teria que ser fazendo algo estupidamente drástico. E este fez-me lembrar aquele episódio que eu estava aqui a tentar ver, que era, acho que foi, era, se não me engano, era da terceira temporada. Não, é aquele especial de Natal, mano. Como é que se chama? White Christmas. White Christmas. Em que um gajo está dos melhores dentro e está episódios. ali, depois está no outro, tipo vários níveis de meta. E apesar de não ter a mesma profundidade narrativa e crítica social e fear tecnológico, como tu disseste, e eu concordo 100%, é o episódio mais Black Mirror da temporada inteira. Porque, para Yeah. mim, os Acho que outros este- acabam por não ter os elementos Black Mirror necessários. Pá, eu acho que os mais são este e o episódio do Aaron Paul, que é o meu preferido. Este é só tipo a cena das escolhas dela que me tiram um bocado. E também porque não é uma coisa plausível. Tipo, ok, isto é uma cena bué à Truman Show, que é tipo, ela está a ser filmada e estão a fazer uma série no mesmo dia, mas tipo, não sei se isto é. Eu nem sei se isto é tipo nitpicking, mas isto aqui nem é possível sequer. Tipo, estão a filmá-la tipo, e no mesmo dia fazem uma produção, Yeah. tipo, toda É o CGI. computador, mano. Isso era a cena da é inteligência computa, artificial. é yeah, de computa. criar Eu a percebo, mas computer, epá, yeah. não resultou. Para mim não resultou. A questão é que eu acho que este episódio pega numa coisa que ainda não é muito real. Eu acho que, pelo menos daquilo que eu vi de Black Mirror até agora, é que eles pegavam em coisas que eram literalmente futuristas, mas que já eram Exatamente. demasiado reais na atualidade. Yeah. Ou então coisas que não são totalmente, não são reais, mas que são facilmente identificáveis Yeah. como reais, mesmo não sendo reais. Uhum. Isto aqui é daquele tipo de coisas que, se calhar, se este episódio daqui a 20 anos, se calhar será mais apreciado do que atualmente, porque daqui a 20 anos tens a inteligência artificial provavelmente a fazer coisas muito parecidas com isto que aqui é feito. Exatamente. Não digo isto, claro, obviamente, mas tipo Sim, mas coisas algum parecidas. elemento, Pronto. exato, algum elemento que Sim, sim. seja Mas Eu acho que Yeah. eles pegam em coisas, eles vão um demasiado bocadinho futurísticas. fora É. daquilo que nós temos como real. E eles pegam em coisas aliás, eles nesta temporada eu acho que eles pegam em coisas bué atuais, que é a cena da inteligência artificial que está Sim, agora sim, tipo a sim, ter um boom verdade. gigantesco. Lá está, há bocadinho estava a falar da guerra nuclear, a mesma coisa, também está tipo com um boom Sim, gigantesco o neste episódio, momento. o Sim. episódio do Aaron Paul, que é tipo passado no espaço, é tipo, eles estão completamente em isolamento, que foi o que nós passámos na época da pandemia. Exatamente, Sim, exatamente. sim, sim. Não, e mesmo a nova corrida espacial que está a existir, Uhum. tudo isso. Ou seja, eles estão a pegar em coisas que até são bué atuais, só que ainda Sim, não sim, estão sim. desenvolvidas da forma como eles falam, então tipo, nós ainda nem para nós ainda não fizemos bem o clique que aquilo está a acontecer assim. Então parece que aquilo é too much, mas que se calhar daqui a 10 anos tu vais olhar para aqueles episódios e vais pensar, faz sentido. Faz sentido. Para a Se altura calhar, faz sentido. yeah. Mas fazer um episódio para daqui a 10 anos não é provavelmente bem escalado, não é? Não, eu não estou a dizer que eles fizeram isso. Sim, eu estou a sim, dizer Não, o que não. nós estamos a percebo, mas pensar. a cena é. Queres Eu não dizer, mas consigo se tu identificar da pensares. mesma maneira que vocês estão a identificar os temas de relevância, porque, ok, se calhar toda a minha bias de ter visto todo o Black Mirror para trás várias vezes, eu de facto, eu se calhar estou habituado a conceitos distópicos o suficiente para eu não ficar com um trauma e ficar a ter pesadelos à noite, mas próximos o suficiente para eu ficar a pensar, espera, isto é uma realidade que pode acontecer eventualmente. Yeah. Para ser uma coisa mais palpável e Exatamente, não por tão... exemplo, primeiro Yeah. episódio de Black Mirror, primeiro episódio da primeira temporada, o Sim, meu esse favorito, é um que nem que nem mexe com muito tecnologia, mexe só com tecnologia. construção Yeah. social. E depois tu tens o 15 Million Merits, que é o segundo episódio da primeira temporada. Espera aí, o primeiro episódio da primeira temporada não é aquele baseado no Twitter? Não, isso é o o do Nosedive, é a porco. terceira temporada. Isso foi quando a Netflix pegou nisso. Pegou na... Yeah. O Yeah. Nosedive. Ok. Depois tens o 15 Million Credits, que acaba por ser... Nem é bem Twitter, é tipo, eles têm Yeah. todos uma nota, não sei se é isso que estás a referir, mas é que É esse, tipo, é aqueles esse, é esse que eu eles estava a têm ver. todos uma nota social e que só podem fazer coisas se tiverem tipo de
4.2 para cima, assim, de E 0 a o que 5. eu estou a dizer é, tu, O primeiro episódio da primeira temporada era aquele da televisão. do porco, do do presidente. primeiro-ministro que tem que comer o porco. Tu teres aquela necessidade de estar agarrado à que- televisão a ver cenas tipo Sim, absurdas. Yeah. Essa necessidade Ok. que ao ponto Eu já não vejo há algum tempo. era a Eu necessidade, agora estava-me a recordar a necessidade de ver sim. algo tão É aquele macabro. episódio, não, deixa só, é aquele episódio em que ele tem de comer o porco, mas não no sentido em que vocês estão a pensar. Sim. Não é muito halal. Mas não é halal, é kosher. Não é kosher. É haram. Haram, exato. Por exemplo, tens a primeira temporada, são 3 episódios. Primeiro episódio não toca em evolução tecnológica, toca só em construção social. E os outros 2 a seguir já mete tecnologia para contar uma história. Portanto, tu não precisas propriamente de tecnologia para contar uma história, mas normalmente é um elemento presente de alguma maneira. Nem que seja de uma maneira rudimentar, como nós vimos agora no 3º episódio da 6ª temporada, em que aquilo passa-se mais ou menos nos anos 60, mas tens uma vibe tipo Avatar, né? Tipo, os gajos estão lá em cima, mas depois tem um avatar cá em baixo, não sei o quê. Mas até mesmo a tecnologia na nave espacial são botões bué analógicos, bué nave espacial dos anos 60. Mas esta temporada, para mim, eu acabo por sentir que e eu não consigo mesmo perceber, e por favor expliquem-me, porque eu não consigo concordar com vocês. Vocês dizem que o último episódio, o Demon 79, tem a ver com guerra nuclear. Eu não consigo ver esse elemento lá, porque guerra nuclear é o apocalipse que o demónio está a pregar que vai acontecer caso a pessoa não mate as 3 pessoas. Mas, a meu ver, isso não é história, isso é consequência da falha. Para mim, o último episódio, é todo a ver com esta pessoa tem um demónio, tem que matar 3 pessoas e falha. Não há tecnologia presente nenhuma e não há elementos de Black Mirror, é do género. Fica amiga de um demónio. Não, a guerra nuclear é um elemento que está lá presente. O que eu acho que o episódio fala durante o episódio, mais do que propriamente as mortes e a parte do demónio, é a questão da política, do racismo, da extradição de pessoas de outras culturas. Isso é que ao longo do episódio vai sendo discutido várias vezes. Muito também à custa do outro gajo que está lá a fazer a sua campanha política, blá blá blá, etc, e da Força Nacional, ou como é que se chama a outra cena qualquer que está lá a ser feita. Frente Nacional. A Frente Nacional, exatamente. E depois a guerra nuclear, lá está, é o resultado final. Que é aquilo exatamente que tu estavas a dizer. Nem todos os episódios têm que ter uma tecnologia envolvente no episódio todo. Por exemplo, o primeiro episódio da primeira temporada, como estavas a dizer, a televisão está lá e esse vício de agarrar à televisão a ver coisas de treta, não é isso que importa ali. Aquilo é só um extra que ali está a encaixar. Pronto, e é um bocadinho por aí também este último episódio, mas fala vai buscar um bocadinho essas questões de racismo. Eu acho que o episódio vai muito mais além dos demónios e de ele ter matado 3 pessoas, mas muito mais Exato, além. E não só, e na questão da moralidade e do que é correto e do que não é, o que Sim. toda aquela questão moral que ela acaba por passar. É exatamente como o episódio anterior, o 5 do Paparazzi. Lá está, aí tens Exatamente. a questão da tecnologia que está lá inserida, é essa parte da fotografia e do trabalho de fotografia, blá blá blá, etc. Mas isso, não é isso o episódio. O episódio é a moralidade naquele caso, a questão do paparazzi, A questão da vida do privada, blá blá blá, etc. Eu acho que se calhar estamos aqui com um vocabulário diferente do que é que consideramos tecnologia. Porque quando eu falo tecnologia futurística que não existe hoje. Porque uma câmara fotográfica para ser paparazzi não é, para mim, pelo menos não meto na categoria de tecnologia. Mas a então televisão estás a também não dizer é. que a televisão não existe? Então, é a mesma coisa. A televisão também não é tecnologia no primeiro episódio. Sim, concordo. Pronto, então, Mas lá o está. que eu estou a É dizer, igual. Porque é que este tinha que ter uma coisa mais futurista? não tinha, mas também não senti o comentário pronto. social. Por exemplo, essa parte toda que estás-me a dizer da xenofobia e do racismo, Sim, no último eu não episódio. senti o driving factor do episódio a ir por aí. É do género, eu estava ali porque pronto, Fogo. porque sou discriminada e Mas isso é fiz um porque pacto com o estavas, demónio. mas isso é porque estavas a ver a série tipo a avançar, tipo, não estavas a olhar para os pontos principais. Querias que a série acabasse. Não, eu só Isso, vi a para mim eu só parece-me vi a claro última que querias meia que a hora, série eu só vi a acabasse e última não hora assim um bocado a apanhasses correr. metade. Eu só vi a última meia hora desse episódio um bocado a correr. Porque aquele episódio é claramente sobre isso. Aliás, é sobre- aquele momento em que o gajo está lá a experimentar o sapato lá com a outra, Sim. com a funcionária, Certo. mano, aquilo E é um ponto perfeito disso. certo. Mas
essa cena em si acaba por servir de argumento para a outra perguntar o que é que este gajo vai fazer no futuro e depois querer matá-lo. Aí está, eu não senti pessoalmente a driving force da situação política, ou se ela estava presente, não senti que era a motivação para a história estar a acontecer o que aconteceu, porque o demónio não queria saber de política para nada, a pessoa que estava a ser discriminada queria saber de política, mas queria matar consoante aquilo que eles iam fazer no futuro. A primeira pessoa que ela mata é uma pessoa que viola a filha, a segunda pessoa que ela mata é um inocente que não fazia nada, ou pronto, não contando que o Keith matou a mulher. Portanto, eu não sinto esses temas de uma maneira tão presente como sinto, por exemplo, o episódio Hated in the Nation. Olha lá, diz-me uma coisa: o que é que o demónio diz a ela sobre ela querer matar o político? Que os demónios adoram isso porque ele está a fazer o trabalho deles. Pronto, Sim, tens aí a tua mas foi um resposta. comentário fixe. Tens aí a tua Eu concordo resposta. contigo. Não, mas para mim, não foi o foco do episódio. Mas tudo vai Mas parar é um- lá, se tu vires. Exato. Eu não concordo. Se tu fores a ver com atenção, tudo vai lá Não parar. concordo. Tudo vai parar a esses temas, é essa parte da questão da moralidade. Mas Pintinho, tu não precisas de concordar. Eu sei o que é que. Eu tenho a minha opinião. Tu tens a tua. Pronto. Passamos à frente. Não tens de concordar. Estou só a exprimir que não concordo. Só isso. Está bem. E eu não Yeah, concordo contigo. Siga. E foi Vamos para a próxima. Mas já podemos avançar. Acho que esse é o que merece menos discussão. Mas avancemos. Avancemos então. Outro episódio, pronto, eu sei que foi o teu preferido, Edu, mas um episódio que eu tenho de concordar a 100% com o Ed. O terceiro episódio, se tivesse meia hora a menos, estava perfeito. Eu É concordo muito longo. absolutamente. yeah. Engonha. Houve ali uma parte em que eu pensei, pai, se calhar devia pôr isto tipo a 1.5. Mas pensei, não, vá. Eu estava a vá, ver vou e eu ver pensei isto. assim, isto deve estar quase Não no dá- fim. Quando eu meto o rato em cima do episódio, Não dá para pôr. aquela porra é tipo aos 20 minutos e eu, oh meu Deus, o que é que está a A acontecer? televisão não dá para pôr mais rápido, pois não. Não. Ai, pá. Eu vi, eu por Estás acaso a esse não vi passar mais mal nesse rápido. episódio. Eu os dois últimos vi mais rápido. E o que diz muito. O episódio 4 era 40 minutos. E eu vi tipo. todos. Vai mais rápido. Eu vi todos normal. Eu só os também. últimos 20 minutos, aliás, os últimos 20 minutos do último episódio foi vocês dizer, estamos cá, e eu, ok. Foi só isso, de resto eu vi tudo normal. Mas esse terceiro episódio doeu-me para caraças mesmo. Mas eu estava a pensar numa coisa diferente, não sei se vocês também estavam a pensar, acho que o Ed estava a pensar. Eu estava a pensar, que eu acho que fazia mais sentido. O gajo matava, o gajo estava na nave e ficava com a família. Era com a isso. família. Eu pensei que era Só isso. que depois eu Eu pensei, pensei que os era. gajos disseram, aquilo é uma nave para duas pessoas. Yeah. Eles não podem sobreviver um sem o outro. Por isso é que o gajo, depois de matar a família toda dele e o gajo vir, volta para a nave, o gajo só mete assim a cadeirinha, tipo, senta-te aí, não há nada que possas fazer, porque não me podes matar, não podes andar à porrada comigo. Exato. Foi isso que eu pensei. Eu acho que o fim foi genial, mas eu acho tipo, o próprio episódio, sim, foi muito longo. De facto foi. Se eles tivessem cortado ainda, tipo, há ali muita coisa que eles podem cortar. Há ali coisas que é tipo, sentes que é do desenvolvimento do personagem, e acho que o Aaron Paul faz um excelente papel, porque ele tem de fazer várias, no fundo, tem de fazer dele e do outro gajo, Yeah. né? Mas há ali muitas coisas que eles podem cortar que não servem bem para desenvolvimento de personagens. Mas em termos de história, em termos de performance, Houve ali uma. Desculpa, eu tenho que dizer isto. Houve foi o melhor, ali foi o uma melhor, foi o melhor. sequência, aquela sequência que está a pegar na lagarta. Uhum. Aquilo é um one shot inteiro em que o gajo pega na lagarta, está feliz e a expressão dele muda para começar a chorar que nem uma criança. Tudo em one shot. Também Dude! reparei. Que é tipo, sei lá, o gajo can cry on command, fogo. Nem não só Ken Crown Command O consegue, Jesse do Breaking Bad. consegue chegar daqui até aqui no one shot. E eu, bem, props gigante para este gajo. Foi muito bom. Yeah. Sim. Em termos de performance, acho que esse episódio foi o melhor. E depois Isso lá aí- está, que é tens aquele elemento presente em Black Mirror, que é tens um elemento tecnológico que neste caso faz parte integrante do episódio. Pode ser, é uma coisa distópica, porque estamos a falar dos anos 60 e há elementos futuristas muito mais presentes do que nos verdadeiros anos 60, e tens essa parte boa twisted, que é tipo o problema deles tipo terem fez-me lembrar um bocado, neste caso André, aquele episódio acho que é da temporada 2, que é o Be Right Back, em que é o Domhnall Gleeson que tem tipo um clone
quando o gajo morre e depois tipo a mulher dele compra Yeah, yeah. um corpo e depois a cena ética é tipo, então mas tipo, tu estás a viver com ele, mas não é ele, é um clone. E aqui também tens um bocado essa. Eu acho que este episódio não é tão profundo, mas também porque eles querem dar ênfase a outras coisas. Mas, aí, pá, já me estou a perder um bocado. Mas, foi E muito também, fixe. e também me deu-me A história, também deu-me vibes, de alguma maneira, do San Junipero, sim, da sim, quarta sim. temporada. Esse episódio também é um dos meus favoritos e deu-me aí umas vibezinhas disso. Mais uma No vez. fundo, a escolha no fim é tipo delas, no caso do San Junipero, delas tipo viverem, Viverem na realidade ou viverem no mundo paralelo. Mas é isso, Ele mas aqui, estás a ver? É isso que para mim é Black Mirror. É tu teres uma cena que te deixa a refletir com uma tecnologia que não existe, numa década que não é relevante. Como por exemplo o playtest, estás a ver? Tu vais testar um jogo Uhum. e toda aquela sequência passa-se em 2 milésimos de segundo porque ele não desligou o telemóvel, porque houve uma interferência, porque ele recebeu uma mensagem da mãe. Estás a ver? Yeah. Esse caso hipotético, estúpido, por causa de tecnologia que ainda não existe, mas que se existisse, tu vias-te claramente a cometer aquele erro. E para mim é isso que é Black Mirror, e foi isso que eu não vi nesta temporada. Não, especialmente no episódio 2, 4 e 6. Desculpa, o 2, 4 e 5. O quarto É o do episódio. Loch Ness. O quarto Não, episódio Loch para Ness mim. Lobisomens, meu. Tu alguma vez pensaste ver um lobisomem em Black Mirror? Esse foi completamente à toa. Dude, isto já não é Black Mirror. Estamos a ir O para outra próprio coisa, episódio foi o meu. best secante e quando aconteceu alguma coisa foi tipo, mas foi tipo, não aconteceu nada e é isto que eles escolhem que aconteça. É isso. Mas Foi é bué isso. estranho. E o segundo, eu gostei da história do segundo. A história foi sólida, mas mais uma vez não é Black Mirror. É um drama sobre uma cena que se passa do outro lado. Mas aí eu até gostei, não me importei tanto. Fez-me lembrar um bocado o Metalhead, acho que é na temporada 4, que é tipo uma coisa também bué à toa, mas que é uma cena bué. Mas aí está, aí tu tens o elemento tecnológico. Tens o elemento tecnológico dos cães, Sim, robôs, é verdade. e da cena toda, e depois o episódio é preto e branco, portanto dá assim outro je ne sais quoi. Este episódio não mete os elementos clássicos de Black Mirror. Portanto, eu acho que esta foi a temporada menos Black Mirror de todas, e se calhar foi a temporada com mais episódios. Porque a primeira temporada tem 3 episódios, a segunda temporada tem 3 episódios, ou 4 episódios, vai, contando com o especial de Natal. Não, Mas agora- tens aí vários com 6 episódios, acho eu. Mas agora faço uma pergunta que é capaz de gerar polémica. Por ser a temporada menos Black Mirror, vocês consideram que é uma má temporada? Epá, não, porque lá está, Eu sim. por exemplo, esse episódio do Loch Henry, de facto não sentes que é uma série Black Mirror. Não tens tipo a questão da crítica social tão desenvolvida, não tens elementos tecnológicos tão presentes na história ou algo que Ou seja aquela crítica algo que te social que faça deixa. tanto pensar. Exato. Mas eu Sim, gostei desse episódio. o segundo episódio é o que tem uma crítica social menos talvez eu acho que menos ali, clara. eu acho que ali menos- era mais uma. Eu acho que ali eles tentaram ir mais pela questão da busca pelo. Esta cena toda agora de irem fazer conteúdos relacionados com. Sim. True Yeah. crime, Com crimes, tipo com Jeffrey true Dahmer, crime, por aí essas fora. coisas. Acho que era um bocadinho, acho Yeah. que era um bocadinho mais por aí. Eu acho que Black Mirror está a chegar a um ponto, para mim, pessoalmente, eu não, lá está, mais uma vez, eu não vi metade da série, mas eu acho que Black Mirror provavelmente deve estar a chegar a um ponto que epá, eles não têm críticas sociais infinitas para fazer, tipo, não podem estar sempre a Exatamente. repetir as mesmas e fazerem cada vez. Pá, nesta season o que eu senti é que eles estavam a crítica que eles estavam a fazer em maior parte dos episódios não era tanto uma coisa social, mas mais coisas específicas, como por exemplo o Sim. primeiro episódio ser a crítica à própria Netflix, à produção de Exatamente. conteúdo Sim, sim, sim. desenfreado para o consumo desenfreado das pessoas. A segunda, essa questão do true crime, está-se a ter uma procura gigantesca. Lá está. Acho que foi um Sim. bocadinho mais por aí, irem buscar coisas. Eu não sei se isto é um. Lá está, mais uma vez. Se calhar estou redondamente enganado porque não vi a terceira, a quarta e a quinta temporada, mas tendo em conta aquilo que vi, parece-me que é um bocado por aí. Que eles estão a ir Exato. mais para coisas específicas do que propriamente para questões sociais, tirando lá, se Exato. calhar o último episódio que tentaram ir buscar um bocadinho essa tal parte
lá está, da política, racismo, blá 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 blá, blá, por mais ou menos está presente. Mas pronto, é Mas, isso. mas Yeah. sabes que eu. Mas, por Ok, exemplo, já. deixa-me só dizer uma coisa, Pintinho. Aquilo que eu senti, não sei se vocês sentiram o mesmo, mas eu pelo menos eu senti isso muito, principalmente com o final do segundo episódio. É que o primeiro e o segundo episódio, para mim, é quase como se fosse só um, dividido É? em duas partes, mas só um Yeah. episódio. Tem a Sim, mesma as mesmas ligação, a coisas mesma parecidas. Porque ideia. tem Yeah, a yeah. mesma ligação, porque depois no fim tens aquela parte da cerimónia de entrega de prémios. Yeah. E não só, nananana. vocês devem ter reparado que no primeiro episódio eles estavam a Sim, procurar coisas aparece, para ver na Netflix ou na Streamberry yeah, e aparece lá aparece lá logo Lock Henry. Henry E e eles dizem, aparece lá não, o. não sei quem Yeah. disse que não era bom. Exatamente. E eu achei bué da Sim. E eu pensei, bem, se a temporada for toda com referências ao primeiro episódio de coisas, não sei o quê, tem aqui um fio condutor que nunca existiu antes que poderia ser algo engraçado. Acabou por não acontecer, mas fiquei com aquele bichinho, gostava. Yeah. Sim, também porque tens coisas que se passam nos anos 60, as coisas tipo meio futuristas. Sim, mas tu consegues, por exemplo, conteúdo da Netflix, tu tens em várias décadas. Tu podias dizer, olha, no ecrã principal da Netflix, do primeiro episódio, viste não sei quantas temporadas ou não sei quantas séries diferentes. É da Mas tu Streamberry. Streamberry. mas E tu os próximos sim, poderia mas ser. tu no primeiro episódio também tens o. Ai não, esquece. Estava a confundir com o Sea of Tranquility. Esquece. Eles mencionam bué vezes o Sea of Tranquility, mas não é este. Estava a dizer que era o terceiro episódio, mas não é. Esqueçam. Esqueçam o que eu quero dizer. Ok, Yeah. já esqueci. Pá, mas relativamente à pergunta que o Biggie fez há bocado, eu não diria que é a pior temporada por ser a menos Black Mirror. Eu acho que há coisas boas. No fundo, à exceção do meu episódio preferido, as coisas boas até são bem detached do que é normalmente Black Mirror, mas os episódios não são suficientemente interessantes. E É, até eu acho que principalmente o 4. O 4 acho que é aquele o menos. 4 é o pior. É aquele Sim. mais coisinho. Tipo, não. O Se 4 o é provavelmente tirassem, o se pior o episódio de tirassem, eu Black Mirror sempre. não ficava chateado de todo. Yeah. Sim, concordo. Mas eu aí já sou um bocadinho mais. Eu por um lado. Aliás, se fossem os 3 primeiros, estava perfeito. Posso dizer Sim. isso. Se fossem os 3 primeiros, acho que esta temporada Sim, era tipo. eu Estava no ponto. acho que os últimos. Não era excelente, mas Os estava no últimos ponto. 2 episódios retiraram a identidade do que é uma série Black Mirror, completamente, para mim. Ao ponto em que metem um lobisomem numa série Black Mirror, que é uma coisa que eles nunca tinham feito, de irem para o paranormal. Eu acho que já estão a divergir um bocado da linha, da originalidade que foi imposta desde o início. E eu acho que isso faltou nesta temporada, porque tu disseste que não há comentários políticos infinitos, é claro que não há, mas há muitos comentários políticos inteligentemente feitos nas temporadas passadas que nunca ninguém pensou que poderiam ser feitos e foram. Oi? Alguém Sim, pitou aí? claro. Até alguns dos piores, no caso do. Não sei, acho que é da primeira temporada, aquele do boneco azul. Isso é a segunda temporada, Que é tipo The coisa do Waldo Trump Moment, e yeah. que é tipo uma cena do Tipo, Trump. Yeah. ok, esse episódio não é genial, mas ainda assim consegue pegar em algo concreto com que discutir ou pensar. E eu acho que esta temporada não tem a mesma originalidade de conteúdo que todas as outras para trás, até a quinta temporada, que para mim era a pior e agora já não é, tem. E sim, por um lado, estou chateado porque a originalidade não prevalece no conceito que é a série Black Mirror e também porque os elementos Black Mirror não estão presentes em si. Pintinho, posso só fazer uma pergunta? Podes fazer duas, que eu deixo. Como é que tu dizes que eles fazem um episódio com um lobisomem que nunca tinham feito antes e depois dizes que não há originalidade na série? É uma boa questão, mas a originalidade que eu estou a dizer que não há é a originalidade do argumento social. Porque qual é o argumento social nesse episódio de Black Mirror? É o dinheiro que o paparazzi quer fazer, que não se preocupa com a vida humana. Sim, a questão. E eu exatamente, percebi a isso. questão de. Mas aí está. Mas aí eu não meto o meu segundo coisa. Eu não sei porque é que eu estou a usar isto, nem sei o que é isto. A minha segunda cena. Oi, esperem aí, que eu estou. Não tenho isto carregado.
E aí é onde eu meto a minha segunda. Eu sei, Voz off. não interessa. Isto é um episódio de Black incrível. Mirror por si só. Um, Black. E, portanto, Sim, eu não estou aqui. há a falta de originalidade que eu estava a falar, originalidade de conteúdo, mas depois ligada ao o que é o conteúdo de Black Mirror. Porém, um lobisomem, para mim, foi divergente o suficiente para destoar do conceito original da série. Que eu continuo agarrado, se calhar mal, se calhar já devia-me ter desagarrado desse conteúdo. Se calhar já devia ter esquecido as primeiras 3 temporadas, que foram as minhas favoritas. Mas daí eu dizer que, se calhar, não há falta de originalidade e um lobisomem não é originalidade no sentido certo. Ok. Cena também, tipo, Ok. na temporada, eu aqui ainda continuo um bocado coisa, porque eu acho que a temporada 5 mesmo assim ainda foi pior. Por exemplo, pegando naquele episódio em que a Miley Cyrus aparece, que é totalmente fora de Black Mirror, mas tipo, sentes aquele elemento tecnológico, mas foi muito mal executado. Foi. Enquanto que aqui tens coisas um bocado fora de Black Mirror que foram um bocadinho melhor executadas. Por isso eu prefiro uma coisa melhor executada, Bem observado. que seja menos Black Mirror do que uma coisa mais Black Mirror que foi pior executada. Portanto, daí eu dizer que esta temporada foi um bocadinho melhor do que a É uma do que a excelente última. observação. E o Bandersnatch eu vi uma vez, lá está, isso é tipo aquele filme, é aquela cena, no fundo, tipo, não é um filme porque tem tipo meio um jogo quase, Existe. que existe. Já está lá. Eu não vi o suficiente e não vi finais suficientes para dizer tipo se é uma coisa boa ou não. Porque eu acho que o Eu vi primeiro que um eu final vi, e chegou. Eu fiz aquilo uma vez. Yeah, Não, eu fiz aquilo. uma cena bem Eu fiz aquilo marada. 3 vezes e ainda fui ver todos os finais possíveis no YouTube. Nenhum deles me agradou. Yeah. Não, tens tipo uns bué da meta. Tem uns que também, tipo, isto é uma produção da Netflix e coisa. Eu lembro que há uns finais assim bué Yeah. meta. O primeiro que eu vi foi um bocado meh, portanto também fiquei assim com aquele gosto meh na boca. Mas Ficaste com um gosto de Muito man na bem. boca. Não sei se aquele gostinho meh. não sei se querem discutir assim mais alguma coisa sobre mais algum episódio em específico. Só um comentário Edu? que não sei se vocês sabiam, Black Mirror, Sabia. Eu sei tudo. ok. Então, acabou aqui. É uma coisa que não funciona para todos os ecrãs, mas Black Mirror, o nome é tipo aquela cena quando nós vemos um episódio, aquele sentimento, quando nós vemos um episódio, desligamos o ecrã e depois fica tudo preto e nós ficamos tipo a refletir no que acabámos de ver. Nesta temporada, em vez de ficar a refletir, foi tipo, porque é que eu vi isto? E porque é que isto foi Ficaste a representado refletir desta na mesma. maneira? É Ficaste outro a tipo de refletir na- reflexão. Exato. Mas é Ficaste a um tipo de refletir. reflexão É outro tipo de completamente reflexão, diferente. mas Mas é uma boa Ficaste a observação, porque eu também estava a pensar, man, no outro dia vi um meme que depois eu senti mesmo, que é, realmente há essa cena do Black Mirror, e eu lembro-me que o primeiro episódio eu fiquei só a olhar, tipo, e acabou os créditos, eu estava a olhar para o Black Mirror. Tu sentes sentimentos, Yeah, tipo, tipo, aquela coisa peraí, que tu yeah. vês e que sentes tipo como mudou Yeah, alguma coisa no a leite. minha brain chemistry mudou completamente. E aqui, mesmo que tu tenhas isso, não consegues, porque assim que o episódio acaba, 5, 4, 3, 2, 1, próximo episódio, que se lixe, man. Não tens tempo para pensar. Sabes que podes cancelar, sabes que podes cancelar e ver outro episódio mais tarde. Quebra a vibe, man. Estás a ver? Aquela vibe de choque, de tu estás a olhar, tipo, parado sem conseguir reagir. Tipo, se fores a cancelar, já estás a reagir. Ok, e já é demasiado tarde. Bem, vamos avançar então. Mais ninguém tem assim nada que queira argumentar sobre algum dos episódios? Eu chego ao final desta Sim, é. season só a dizer pronto, a série para mim continua a existir. A série continua a fazer aí existir. uma lista de pelo menos de uns 3 episódios que o Ed tem de ver. Yeah. Eu Que- digo, acredito que Só se for da terceira, quarta e quinta temporada. Não, porque da primeira e não, segunda eu- já vi. Aí é bons. Sim. Eu, tal como eu disse no início, eu acho que só vi, talvez tenha visto a segunda temporada, opá, não sei, já foi há imenso tempo, mas a primeira temporada eu sei que vi de certeza. Yeah. Mas, e estava entusiasmado para ver o seguinte, mas por algum motivo não vi, e eu sempre encarei Black Mirror como uma série que dá para ver avulso. Portanto, um episódio Olha, agora, um episódio daqui a eu- 3 eu- meses. Eu no início disse, eu vi a segunda temporada ao calhas. Foi literalmente, porque eu estava a ver a primeira temporada, estava ali, tipo, vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro,
E depois eu pensava que estava a ver o quarto, o quinto, o sexto episódio, o sétimo da primeira Afinal, temporada. já era outra E de temporada. repente, quando vou ver à lista, tipo, dizia que eu já estava na segunda temporada e eu pensei assim, será que eu adormeci? E isto teve a fazer play, tipo, sozinho, porque já foi na Netflix que eu vi tudo. Eu literalmente, eu lembro-me disto perfeitamente, eu literalmente pensava que tinha adormecido e que tinha visto tipo a primeira temporada, ou melhor, que não tinha visto nada da primeira temporada, só tinha visto tipo os primeiros 3 episódios, depois tinha adormecido e entretanto quando acordei já estava E na segunda temporada. Não, depois descobri que afinal a primeira temporada só tinha 3 episódios. Eu queria só Muito deixar, bem. desculpa, não é nada assim muito. Reparei em alguns detalhes de easter eggs para episódios antigos, especialmente no primeiro episódio. Claro que no último episódio há lá um framezinho em que dá o episódio do Metalhead. Não sei se reparaste, Edu. Provavelmente não Não. reparaste. Pronto. Mas no primeiro episódio tens 3 referências em que quando o ex-namorado está na casa de banho, na poltrona, a fazer o real cagueiro, ele está no seu Twitter, ele está no seu Twitter e quando tu tens a visualização do telefone, o que aparece lá, o primeiro tweet é da rapariga do terceiro episódio, da primeiro episódio da terceira temporada, do Nosedive, e o segundo tweet é da rapariga do último episódio dessa mesma temporada, do Waited in a Nation, que eu achei piada. E Ok. quando ela vai chegar ao restaurante para estar com o ex, está a dar aquela música que tem andando pelo Black Mirror toda, que ela está a cantar. You can't change me, try to nana, but I'll care for you. Lembras-te dessa música? Não reparei. Não. Eu sei. É a que aparece também no fim do White Yeah, Christmas, yeah. acho eu. Essa música tem aparecido tem sido uma referência pela temporada, das poucas ligações que há. E eu reparei nestes 3 easter eggs. eu e o Ed, E o quem? estamos. Ok, está Ok. bem. Yay. Confio em ti. Sim, é isso. É Existe. basicamente Os isso. easter eggs Existe. Christmas Os eggs. easter eggs existem. Os easter eggs existem na série. Ai, muito bem. Bom, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não? Está Não. tudo? Está tudo. Ed, a série existe? Acho que sim. Continua a existir. Eu já nem sei nada. Continua a na existir. verdade. Eu estou Muito bem. acordado. Vamos então para. Recordem-me, opa, eu já não faço um episódio de séries há imenso tempo. Há talvez um ano. Claramente. É sim, capaz, é é capaz. provável. É possível. Portanto, relembrem-me, damos O nota a último esta que fizeste temporada. foi o Wednesday. Pronto, foi em novembro. Damos nota para esta temporada. Normalmente sim, sim. senhor. Muito bem, muito bem. Se quiserem. Se não Então, quiserem. nota do Ed, existe. Existe. 0 a 10 existe. 0 a 10, existe. Muito bem, então notas para esta temporada de Black Mirror de 0 a 10, Pintinho. 5. Muito bem, 5. muito bem. Ed? 1,5, Morbius. Ih, caralho. Eu sei lá. Pá. Ora bem. Daria para aí um 7 à primeira. Um 6,5 ao segundo. Um 7 ao terceiro. Um 4 ao quarto. 5. Ok, pode ser 6. Mais ou menos pela média aqui. Muito bem, muito bem. Eu dou um 7 a esta temporada. Ok. Eu dou um 7. Portanto, a nota Alguém que fica... escreva que eu já não me lembro das notas que Eu vocês disseram. escrevo. Escreve aí, Escreve, Pintinho. sim, senhor. Já estou a escrever. Portanto, dá uma média de 5.75. 5.75 e em termos de top, deixa-me ver aqui. Mas já posso pôr a música, não é já? Sim, já. Acho que já podes pôr a música. Também estou a tentar. Encontrei. Encontraste? Pronto. Ótimo. Então,
acaba com 5.75, que fica em caraças, está mesmo aqui no meio, no fundo. Está acima da Casa de Papel Coreia e abaixo de National Treasure em lugar 43. 43º lugar. Cérebro esta hora. 43º lugar. Ai, Muito bem. Está feito um episódio de Black Mirror. Um episódio de séries em que participamos os 4. Coisa rara. Coisa rara. Sigam-nos para mais episódios. Não. Sigam o Pintinho na rua também. Ele agradece. Eu gosto. E pronto, Ele mora e na vejam-nos. rua. Eu moro na Rua Avenida, número. Rua Avenida, perceberam a piada? Cenas. Rua. Ou na Avenida Rua. Ai, Ok, deixa eu ver. Bem, sigam o Número é. Café Mais Geek, sigam-nos nos Existe. locais habituais, Spotify, em todos os agregadores de podcasts e também no YouTube. E vão comer um pastel de nata. Por que não? Vá, tchauzinho pessoal. Tchau.